A bela e colorida plumagem do pavão torna este grande membro da família dos fazões fácil de detectar. Embora todos os indivíduos da espécie sejam coloquialmente chamados de pavões, essa designação descreve com precisão apenas os machos. O termo correto para mulheres é pavoa. Eles são chamados coletivamente de pavões. Vamos aprender um pouco mais sobre esta curiosa espécie? Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Pertencentes à família Phasianidae, estas aves são hoje tão comuns na Europa e são de origem oriental. Eles são encontrados livremente nas ilhas de Ceilão e Java nas Índias Orientais, e em Santa Helena, Barbuda e outras ilhas das Índias Ocidentais. Abertura do leque de fazão. Eles não são nativos da China, mas são encontrados em muitos lugares da Ásia e da África. Eles não são, entretanto, tão grandes ou tão delicados como na Índia, perto do Ganges, de onde se espalharam por toda parte, crescendo selvagens nos climas mais quentes, mas exigindo cuidados nas regiões mais frias. As duas espécies mais comuns de pavão vivem no sudeste da Ásia. Uma terceira espécie pouco conhecida habita uma pequena área de floresta tropical na África Central. O pavão é a ave nacional da Índia. A famosa plumagem de pavão. O que torna as penas de pavão tão únicas e bonitas? As penas de pavão têm estruturas cristalinas microscópicas que tendem a refletir diferentes comprimentos de onda de luz com base em sua distância. Pequenas estruturas que lembram cristais criam cores fluorescentes. Os pavões têm uma anatomia única que os torna belos pássaros. A cauda do pavão representa 60% do comprimento total da ave. Caudas coloridas e bonitas são características dos pavões machos. A cor da cauda do pavão muda toda vez que você olha de um ângulo diferente. As penas da cauda têm belas manchas semelhantes a olhos, com penas vermelhas, douradas e verdes ao redor das manchas conhecidas como ocelus. Um pavão pode ter até 200 penas de cauda por vez, e a ave muda de penas todo verão. Só o pavão macho tem a plumagem característica desta espécie, que atinge o auge do seu esplendor quando a ave tem 5 ou 6 anos. Encontrado no Paquistão e na Índia, a cabeça e o pescoço do pavão azul ou indiano são cobertos por penas azuis iridescentes dispostas como escamas. O pavão verde de Java e Mianmar tem penas corporais verde-docromáticas e bronze. Os pavões são polígamos. Quando o macho tenta persuadir as fêmeas a acasalar com ele, ele levanta as penas da cauda para criar uma exibição em forma de leque que emoldura seu corpo. Com uma envergadura que pode ultrapassar 1,5 metros de ponta a ponta, os pavões estão entre as maiores aves voadoras do mundo. O pavão macho pesa cerca de 4 a 6 quilos, a fêmea cerca de 8 a 4 quilos. Os pavões têm cerca de 1,80 a 2,15 metros de comprimento, enquanto os pavões têm cerca de 3,0 a 3,5 metros. Embora sua plumagem e coloração sejam bastante comuns, acredita-se que as fêmeas escolham com quais pretendentes acasalar com base no tamanho de suas penas da cauda. As fêmeas indianas são em grande parte marrons, permitindo que se misturem com a vegetação circundante e evitem a detecção por predadores. Essa capacidade de camuflagem é especialmente importante quando o pavão incuba os ovos e cria os filhotes, o que faz sem a ajuda do macho. Reprodução e comportamento. Os pavões, sendo onívoros, começam o dia procurando comida. A comida pode consistir em bagas, folhas, sementes, insetos e até mesmo pequenos mamíferos e répteis. Como parte de uma rotina universal, os pavões bebem água, enchem as penas e se acomodam na sombra para descansar. Nas tardes mais frescas, voltam a comer e beber antes de se esconderem nas copas das árvores onde pernoitam em grupos. Eles parecem preferir os lugares mais altos para descansar à noite, tais como árvores altas, topos de casas e similares. A gargalhada, o som que os pavões fazem, é alta e discordante, um contraste perfeito com sua beleza externa. Os pavões machos exibem suas caudas extravagantes e belas penas verde-azuladas para atrair as fêmeas. Eles executam uma dança especial para fascinar as parceiras. Você pode encontrá-los pulando em torno das fêmeas para atraí-las. Terminado o acasalamento, a ave fêmea reúne vários materiais para construir um ninho.
Os machos procuram outras fêmeas para acasalar. A maioria dos pavões nidifica no chão, enquanto alguns nidificam nas árvores. 3 a 6 ovos do tamanho de um ovo de peru são postos, geralmente entre janeiro e março. Em geral, essa espécie atinge a plumagem completa apenas no 3º ano. Estes, se deixados sozinhos, são colocados em algum lugar secreto, distante da habitação habitual, para que o macho não os quebre, o que ele é capaz de fazer se os encontrar. O período de incubação é de 27 a 30 dias. Em 5 ou 6 meses eles estarão se alimentando como adultos. História e outras curiosidades. Uma espécie de ave tão bela como o pavão não pode permanecer desconhecida por muito tempo. Já na época de Salomão encontramos macacos e pavões entre os artigos importados de Társis nas suas marés. Elian relata que eles foram trazidos para a Grécia de algum país bárbaro, e que eles eram tidos em grande estima, que um homem e uma mulher eram avaliados em 1000 dracmas em Atenas. Em Samos eles foram preservados acima do templo de Juno, porque eram sagrados para aquela deusa. Quando Alexandre estava na Índia, ele encontrou um grande número de animais selvagens nas margens do Iaratis, e ele ficou tão maravilhado com a beleza delas que impôs severas punições a quem as matasse. As cristas de pavão estavam entre os ornamentos dos reis ingleses nos tempos antigos. Cerca de 3.000 anos atrás, os fenícios trouxeram diferentes tipos de pavões para o Egito e os usaram para diferentes propósitos. Finalidades, especialmente decoração. A expectativa de vida média dos pavões na natureza é de 15 a 20 anos. No entanto, os pavões podem viver até 40 anos em cativeiro. Os pavões sofrem com a ameaça de alguns predadores como cães, tigres, gatos, guaxinins e alguns mamíferos de médio porte. Os pavões podem se mover a uma velocidade excelente de cerca de 10 milhas por hora. Além disso, eles voam muito rápido a 10 milhas por hora. Os pavões são polígamos, o que significa que um pavão acasala com mais de uma fêmea. Um harém de pavão consiste em 2 ou 3 pavões. A chamada de um pavão, aluno, não é uma experiência agradável. Os pavões são uma das criaturas mais barulhentas e fazem barulhos agudos. Normalmente, a frequência de suas chamadas aumenta durante a monção. Durante a estação chuvosa, essas aves emitem um som que indica que vai chover. Um pavão pode fazer 11 chamadas diferentes. Eles gostam de chamar de manhã cedo e tarde da noite para interagir uns com os outros. Alguns estudos mostram que o pavão canta durante a época de acasalamento para impressionar e atrair as fêmeas. Na natureza, o canto do pavão pode ser um alarme de perigo. Os pavões são pássaros sociais e gostam de interagir com as pessoas, mostrando magnanimidade ou apego a elas. No entanto, essas aves são bastante agressivas e não aprovam a entrada de estranhos ou mesmo de novos pavões em seu território. Os pavões jovens só cruzam áreas com seus pais, pois outros pavões podem ameaçar suas vidas. Você também pode encontrar pavões selvagens durante atividades recreativas. Os pavões tendem a correr em volta do mato, inclinando a cabeça para baixo e mantendo o pescoço paralelo ao chão. Um fato notável é que quando jogam, sempre seguem a direção, ou seja, no sentido horário. Uma vez cansados, eles param repentinamente e caminham em um ritmo normal. Eles adoram brincar ao sol. Normalmente, essas aves viajam em grupos de 8 a 10. Eles podem voar distâncias limitadas porque são pássaros de massa. Eles podem cobrir distâncias curtas voando como grandes pássaros. No entanto, ele prefere ficar no chão a maior parte do tempo. Os pavões voam principalmente para escapar de predadores ou para se abrigar à noite. O estilo de voo da ave é peculiar. É como se o pavão estivesse pulando, suas asas oferecendo ímpeto para o voo. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o canal. Até o próximo vídeo.